Você já tentou começar a ler um livro e precisar voltar na mesma página mais de uma vez? Ou então pensou em voltar a estudar e se perguntou se você realmente consegue aprender a partir de uma certa idade? 40 a mais, por exemplo? Ou uma outra dificuldade que é assistir uma palestra, assistir uma aula, mesmo um vídeo aqui do YouTube e não conseguir lembrar daquilo que foi falado, daquele conceito, daquela informação, daquele aprendizado que veio aqui? Muito bem. Se você já passou por isso alguma vez, fica comigo, nós vamos conversar sobre este processo tão comum. Eu sou a Daniela e falo com mulheres 40 a mais e hoje eu vou te contar como é que você pode facilitar o seu processo de aprendizado. E de um jeito muito fácil. Vamos lá? Bom, eu vou usar um livro de exemplo. Depois vamos ler este livro juntas? Vou pensar nessa produção de conteúdo aqui para nós. Não desperdice sua vida. Anselmo Green, já que tem uma trema, né? Vamos ler com a trema. Muito bem. Bom, o que acontece para que possamos aprender? Como que o aprendizado acontece? E eu posso afirmar que ao longo de toda a sua vida, enquanto aprendiz, desde a escola, até depois quando você saiu e começou a aprender coisas por sua conta, que de fato a gente segue aprendendo a vida toda. Mas, veja como isso é interessante. Aprender parece que é algo natural, inerente a nós. E a gente, de fato, poucos de nós, né, teve a oportunidade de entender como que aprende, ou teve orientações para isso. Na maior parte das vezes, nós buscamos essas informações já adultos. Isso não vem para nós quando nós somos crianças. E é interessante a gente pensar nisso, porque, veja, a escola é o lugar para onde nós somos encaminhados, ainda pequenos, né, para socializar, aprender a ser, aprender a fazer, aprender a ter, né? Vários aprendizados ali. Mas e o aprender a aprender? É sobre ele que eu quero falar. Como é que isso acontece? E eu vou tentar trazer isso de um jeito bastante simplificado, para fazer sentido aí para você e para que você consiga aplicar na sua vida. Esse é o meu objetivo. Que a partir desse nosso pequeno encontro aqui, você comece a me acompanhar. Aqui eu vou ter sempre conteúdo sobre estudo, aprendizado, sobre essa faixa etária incrível aí das mulheres a partir dos 40 anos, querendo um projeto de vida novo, querendo construir coisas novas. E este é um conteúdo bem interessante para que todo o resto que eu falo também faça sentido aí para você. Eu quero pegar aqui a sua rotina de aprendizado, a maneira como ela já acontece, e eu vou te convidar a fazer esse olhar. Então, primeiro nós vamos procurar lembrar. É muito provável que você tenha tido aí ao longo da sua jornada enquanto estudante, lá na escola ainda, muito jovem, algum colega que não anotava nada. Pelo contrário, dormia. Né? Não tinha um colega que dormia, debruçava na carteira e dormia, ou pelo menos a gente tinha essa impressão, e que não costumava fazer anotações, mas que na hora da prova ia muito bem. Colegas que tinham uma memória fotográfica, assim, bateu o olho no quadro, ele já sabia. Ouviu a explicação do professor, ele já conseguia captar tudo. E é justamente aqui, nos nossos perfis de aprendizagens, que reside a resposta. Todos nós temos 4 grandes perfis. São facilitadores do nosso aprendizado. Então, nós somos visuais, então, algumas pessoas têm muita facilidade de aprender vendo, então as anotações no quadro do professor, uma apresentação em formato multimídia, um vídeo, né? Tem muita facilidade de trazer o aprendizado a partir desta percepção. Outros são bastante auditivos. Então, escutou um podcast, vai lembrar daquilo por muito tempo, esteve presente na aula e ficou prestando bastante atenção, ou numa palestra, ou num evento, e levou aquilo com ele. Outras pessoas ainda precisam das anotações. Então, ao mesmo tempo que o professor está lá dando a aula, a pessoa está anotando absolutamente tudo de um jeito que faz sentido para ela.
E nós vamos ter ainda os sinestésicos, aquelas pessoas que precisam pegar, né? Pessoas que têm a necessidade do toque, que vai falar com você, que encosta em você, que quando vai ser apresentado algum conceito, se ele tiver um modelo físico mesmo, ele vai se apropriar melhor daquilo. Então, 4 grandes perfis: visual, auditivo, o sinestésico e o leitura escrita. E nem sou eu que estou dizendo isso, existem vários testes aí que você pode, inclusive, confirmar. Você também vai encontrar muita gente que diz que isso é bobagem, né? Mas segue aqui comigo, vamos entender. Bom, quero que você agora reflita, te convido a refletir. Qual desses princípios de aprendizagem, esses canais de aprendizagem faz mais sentido para você? Volta a lembrança para suas ações de estudante. Quando você estudava, o que você fazia com mais habitualidade? Eram as anotações? Isso ainda é uma realidade para você? Porque nós vamos construindo, né, o nosso perfil de aprendiz. Você se percebe nas ações de ouvir, de visualizar, de anotar, de ter que pegar as coisas para conseguir entender os processos, né, para conseguir entender daquilo que se trata? E é simples, tá? Às vezes é um livro, ó, a professora está com um livro na mão falando sobre ele, você tem que ir lá e folhear, senão não faz sentido nenhum para você. Então, o primeiro passo é identificar a partir da maneira como você se percebe. Você pode também buscar algum teste aqui pela internet, vai achar vários deles que vão te dar aí um direcionamento. Ou pode me chamar, eu posso te orientar nesse sentido. Deixa um comentário aqui e eu te oriento. Bom, a partir disso, vamos entender como se dá o processo de aprendizado. Veja, nós caminhamos numa via de mão dupla. É ensino e aprendizado. Muitas vezes nós ficamos apenas no ensino. Então, uma aula, tradicionalmente, vai olhar para o ensino. O professor ensina, ele faz uma parte de ir. Você deveria aprender, outra parte do caminho. Ocorre que, para que eu aprenda, eu preciso fazer os dois processos, o de receber e o de transbordar. Então, eu tenho que deixar entrar e eu tenho que obrigatoriamente deixar sair. Se eu não deixar sair, não houver o processamento e a saída daquele ensino, o aprendizado não aconteceu. E não é tão difícil assim. Então, veja, identificamos aqui que você tem um perfil de aprendizagem aí que você percebe melhor ele, ou através de um teste ou da sua autopercepção, tá? Vamos usar assim para ficar aqui bem no início da nossa jornada, mas ainda assim ela vai fazer sentido. E aí eu vou pensar que você está lendo este livro, Não Desperdice Sua Vida, veio aqui, leu a introdução, passou por ela, talvez teve que voltar mais de uma vez. E na medida que você está fazendo isso, o que você faz? Você está deixando entrar o conhecimento, a informação. Então, entra a informação. Como que ela está entrando? A partir do seu visual. Bom, e agora? O que eu faço com isso? A maior parte das pessoas não faz nada. Fecha o livro, continua na próxima oportunidade. E talvez quando ela voltar aqui e ela dê continuidade, ela precise reler algum trecho para ela se conectar novamente e aquilo fazer sentido. Isso é absolutamente comum. Leu a primeira página, foi para a segunda, não lembrou mais o que estava lendo. Isso acontece porque a gente só está deixando entrar. E todos os recipientes têm volume, ou seja, a gente consegue deixar entrar até uma certa medida. Vamos pensar, ó, numa garrafa. Essa garrafa cabe numa quantidade de água. Quando essa garrafa está cheia, passa a derramar. Isso vai acontecer com o nosso aprendizado, fazendo uma pequena analogia. Então, nós vamos deixar entrar muita coisa, mas se a gente não processar isso, nós não vamos conseguir transformar em informações que a gente vai lembrar lá, ou seja, no próprio aprendizado. Então, entra a informação, tem que mexer isso aqui dentro, gerar conhecimento, fazendo as minhas sinapses, as minhas associações, buscando exemplos, buscando
analogias, buscando histórias, né? Nosso amigo cérebro vai percorrer todo esse caminho de um modo muito automático. E aí a gente cumpriu, então, o papel de entrar na informação, mexer essa informação, né, aqui dentro, fazendo as associações, os pensamentos. Isso já vai começar a virar um conhecimento, mas ainda não fiz o caminho do aprendizado. E o caminho do aprendizado é, a partir do perfil de aprendizagem que faz mais sentido para você, vamos imaginar que ele seja o visual. Você leu, se apropriou disso visualmente. Se o visual para você faz muito sentido, é um facilitador, chegou a hora de você colocar para fora através do recurso visual. Então, o que você pode fazer, por exemplo? Um mapa mental. O que compôs esse primeiro capítulo? Quais foram as ideias principais? Quais foram os elementos trabalhados aqui? A ideia central. E aí você vai desenhar isso para você transbordar e atingir o conhecimento. Simples assim, Dani? Claro que é treino, né? Quanto mais vezes você fizer se apropriando do seu canal preferencial de aprendizagem, mais chances disso se tornar uma parte do seu jeito de aprender consciente você vai ter. Vamos imaginar agora que você seja uma pessoa muito mais auditiva. Então, você se apropriou através do canal de visualização visual, mas agora você vai devolver esse aprendizado através de outro canal que para você é o de preferência, que é o auditivo. O que você vai fazer então? Uma sugestão. Vai pegar o seu celular e você vai gravar um áudio para você mesmo, sabe? Aquele grupo você e você, né? Isso mesmo. Grava um áudio para você contando o que aquele primeiro capítulo trouxe de pertinente, qual que era o objetivo, qual que era o assunto principal, o que você gostou, o que você não gostou. Ou seja, põe para fora. Você escolheu um outro meio de fazer isso. E para cada um dos nossos perfis de aprendizagem, nós vamos ter técnicas de estudo associadas. E é aqui que reside o segredo, vamos dizer assim, das pessoas que conseguem ter um aprendizado com alto grau de aproveitamento. Que vai ser capaz de lembrar daquilo que estudou, daquilo que leu, daquilo que ouviu, tempos depois, quem sabe até para a própria vida. Junto de tudo isso, existe um outro fator chamado afeto, que eu vou deixar como um tema para um próximo vídeo. Mas neste, nosso objetivo era pensar qual é o seu perfil de aprendizagem preferencial, sendo os 4 que eu enumerei no vídeo agora há pouco. Identifique-o e você vai perceber que aprender é um caminho de 2 vias, de 2 mãos. Precisa vir e precisa voltar. Então, se você leu um conteúdo, deixou com que isso entrasse em você, agora é hora de processar, pensar qual o objetivo disso, o que eu mais gostei, o que eu menos gostei, qual ponto que eu vou destacar. E não é respondendo questionários prontos, mas sim olhando para aquela informação que você trouxe para dentro da sua vida. E aí é agora de devolver. Como que você devolve? Escolhe o canal principal de aprendizado que você vai usar. E que ele seja aquele que é mais potente na sua vida, aquele que faz mais sentido para você. Seja auditivo, seja visual, seja sinestésico, seja leitura escrita. Então escolhe um deles e aí te convido a conhecer mais depois sobre as técnicas de estudo que podem ser facilitadoras. Vou dar exemplos. Se você é auditivo, grava o áudio. Se você é visual, faz um mapa mental. Se você gosta muito da leitura escrita, faça tópicos ou um breve resumo. Se você precisa do sinestésico, o sinestésico talvez seja mais desafiador para você. Você precisa do movimento. Então, quando você deixar entrar essa informação, sabe aquelas crianças e adolescentes que não conseguem ficar parados? Aquelas adultas também, né, que não conseguem assistir uma aula inteirinha sem se mexer na cadeira, né, não necessariamente isso vai ser uma hiperatividade. Às vezes é só o seu corpo pedindo movimento. Alguns exemplos facilitadores, então, para que você deixe entrar através do sinestésico. Tenha
uma bolinha dessas de apertar em mãos, masca um chiclete. Aqueles apoios de pé que a gente consegue ficar movimentando, uma cadeira que gira, né? Os pequenos movimentos vão ser facilitadores para você. Na hora de colocar para fora, escolha um dos outros 3 canais, porque temos todos, tá? Somos uma soma. E existe muito potencial em você descobrir qual é o seu principal canal de aprendizagem. E eu espero ter, pelo menos, colocado uma pulguinha aí atrás da sua orelha, para que você perceba que aprender é algo tão potente que pode transformar a sua vida, independente do estágio que você tiver, independente da sua idade, independente de qualquer coisa. Então, se você pensa hoje em voltar a estudar, em fazer uma graduação, estudar para concurso, aprender algo novo, quero transformar minha vida, tem um projeto de vida novo aí que você quer viver, lembre-se que o aprendizado faz parte desse caminho. E quanto mais gostoso for de aprender, quanto mais fácil for de aprender, maiores vão ser os seus resultados. Eu sigo por aqui, vejo você no próximo vídeo.